Nós estamos examinando o tema Disciplinando as Crianças e nós terminaremos hoje esse tema com a graça de Deus. E veremos ainda passos para a correção. Vamos recapitular rapidamente o que já foi visto. A Bíblia enfatiza claramente a importância de se corrigir a criança quando ela desobedece. A palavra diz assim: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. É um fruto que você semeia, é uma semente que você semeia e vai colher o fruto por toda a vida. Se você não semeia essa semente, que é a disciplina, na vida do seu filho, você não vai ter paz e nem grande alegria na sua alma, ao ver que valeu a pena, que funcionou e que deu certo na vida do seu filho. Nós vimos o primeiro passo, que a correção é a responsabilidade dos pais, mas Deus é o próximo aí, primeiro passo. A correção é a responsabilidade dos pais, mas Deus é a autoridade máxima. Vimos que é importante a criança entender, a criança deve entender que Deus, que tudo vê e sabe, é a pessoa a quem ela deve prestar contas. Dissemos que isso é muito importante porque a criança não pode pensar que o pai é a autoridade máxima, porque senão ele vai encontrar um meio de enganar você, pai. Mas se ele souber que tem um Deus que não se deixa enganar, que vê tudo que ele faz, até mesmo quando ele faz tudo no escuro, então ele vai saber que a coisa não é assim tão simples. Segundo passo, antes de corrigir a criança, eu devo avaliar o motivo pelo qual estou corrigindo. Estou corrigindo por raiva, porque eu estou mal-humorado, porque eu estou enfrentando um problema e eu estou com os nervos à flor da pele, ou porque realmente a criança precisa ser corrigida. Deus quer que desenvolvamos 3 qualidades básicas na vida dos nossos filhos. A primeira qualidade é a obediência, e o benefício principal é a liberdade. É um passo básico na preparação da criança para submeter-se à autoridade de Deus quando crescer. Ninguém será obediente a Deus se não aprendeu a ser obediente a seus pais, se não aprendeu a obedecer às autoridades constituídas. Que esperança há para alguém assim obedecer a Deus, a quem ele não vê e que ele tem que obedecer por fé? Se não obedecemos a quem vemos e aquele a quem Deus constituiu como autoridade sobre nós, nós jamais obedeceremos a Deus. Segunda qualidade, respeito pelas outras pessoas. O benefício principal é um bom relacionamento com as outras pessoas. Se a criança não aprende a ter um bom relacionamento através do respeito que ele deve a estas pessoas, a todas elas, ele vai se dar muito mal, essa criança vai se dar muito mal na vida. Terceira qualidade, responsabilidade. O benefício principal é segurança interior. Quem faz o dever de casa tem segurança. Você se sente seguro quando você faz tudo o que você sabe e devia de fazer. Você tem segurança quando você cumpriu a sua obrigação. Você tem segurança quando você faz a sua parte. E a criança precisa aprender isso. A responsabilidade produz então insegurança, e a futura estabilidade da criança depende da formação, da sua capacidade básica de fazer as coisas, de empreender, de ter iniciativa.
Terceiro passo: não constranja nem corrija seu filho na frente de outras pessoas. Jesus ensina que a correção não deve ser feita na frente das outras pessoas. Vimos que a correção em público tornará a criança frustrada e ressentida. Vai provocar barreiras também entre os pais e os filhos. Quarto passo: mostre claramente à criança sua responsabilidade pela falta cometida. Vimos que isso pode ser feito através de perguntas tais como: o que foi que você fez? E a segunda pergunta: o que você deveria ter feito? O que foi que você fez? Para a criança expor o que aconteceu. Agora, se ela fez errado, então o que é que você devia fazer? A segunda pergunta tem o propósito de ensejar-nos. Primeiro, ensejar a criança a oportunidade de mostrar se ela entendeu ou não aquilo que foi ensinado. Segundo, mostrar para o pai ou para a mãe se realmente a criança aprendeu o que você ensinou. Se não, é hora de ensinar outra vez. Quinto passo: procure ver o benefício final da correção. Se o pai ama o filho, tem interesse maior, seu interesse maior deve ser a formação de princípios básicos e qualidades essenciais nele para o bem dele. A criança deve entender que a correção é o meio essencial para a formação dessas qualidades. A criança deve entender que a correção é o meio essencial para a formação dessas crianças. O que significa isso? O pai, quando disciplina a criança, ela tem que entender que ela não está sendo disciplinada pelo capricho do pai, porque ele quer assim, porque ele quer que ela esteja debaixo do controle dele, nada disso. A criança tem que entender que o pai está formando qualidades que Deus deseja que sejam formadas nela. Senão, as coisas, aí, se isso não é feito dessa forma, vem ressentimento, vem mágoa, especialmente se você tem raiva na hora que está disciplinando. Sexto passo: expresse sincero pesar pela falta que a criança cometeu. O pesar, bom, quando a criança reconhece a ofensa, é muito bom você guardar um período de silêncio, porque vai permitir que você e a criança reflitam sobre o que aconteceu. Muitas vezes um ato impensado de uma criança pode levar você à ira. Então é um tempo para você refrescar a cuca e deixar a poeira assentar. Então fique quieto, calado. E você estará dando a oportunidade na presença da criança. Ela não vai sair dali, não. Você está com ela ali, acabou de ouvir dela o que ela fez de errado. Então você vai dar a ela a oportunidade de refletir sobre o que está acontecendo. E é importante que você expresse uma profunda tristeza, não com a criança, para não rejeitar a criança, mas com o que ela fez. São coisas muito... é uma linha tênue entre uma coisa e outra. Você não está manifestando tristeza pela criança. Você está manifestando tristeza pelo ato, pela atitude, pela ofensa, pelo pecado da criança. Dessa forma, a criança vai sentir por dentro como o seu erro é grave pela reação que o pai tem. Não estou falando de reação de ficar com raiva, eu estou falando de ficar triste. Se o pai ficou com raiva ou perturbado, a pausa vai então permitir que ele reconquiste a serenidade, sinta verdadeiro pesar pela desobediência e dará tempo também ao pai para decidir o método mais eficiente de corrigir.
Durante esse tempo, o pai deve orar e pedir a direção de Deus para fazer a coisa certa, para que a criança também tenha a sua vontade quebrada e tenha um genuíno arrependimento, porque senão... Sétimo passo: ao corrigir uma criança, use um objeto neutro para correção física. Nunca dê a impressão de que uma criança é grande demais para poder ser punida. A Bíblia enfatiza o uso da vara e não da mão. A criança associará a dor e punição com o objeto usado na correção. Eu já apanhei de tudo que vocês possam imaginar. Apanhei com vara, eu já falei vara de marmelo, e é uma vara fininha. Minha mãe me batia nas pernas. Doía que você não pode imaginar. Você não deve fazer isso não. Porque depois eu vou explicar já por que não. Mas também, meu pai e minha irmã batiam com essa escova aqui. Eu trouxe ela para vocês verem. Guardo como objeto muito precioso para mim. Está lá até hoje, é bem velho. Está saindo aqui algumas cerdas aqui já não existem mais. Mas olha, doía, vocês não podem imaginar. Mas isso aqui era aplicado no bumbum, viu? Mas dói, é uma coisa tremenda. Então, a criança deve associar a dor e punição com objeto usado na correção. Isso porque a mão que acaricia, expressa amor, nunca deve ser usada para infligir sofrimento. A vara da correção dá sabedoria, não é a mão da correção, é a vara da correção. Mas a criança entrega a si mesma em vergonha em sua mãe. A criança, quando ela é corrigida com o objeto adequado, ela vai aprender a ser sábia. Se usarmos um objeto neutro, é um que não é a sua mão, é um que não machuca, mas dói. Há uma diferença entre machucar e doer. Machucar é quando você deixa marcas no corpo, quando você fere, quando sangra. Isso aí é mal, isso aí é perverso. Agora, você pode bater para doer sem machucar. Você deve usar a disciplina até que a vontade da criança seja quebrada. Oitavo passo: os pais devem usar a quantidade mínima de correção necessária para quebrar a vontade da criança. Pais que não disciplinam os filhos dão a ideia falsa de que eles podem ter aquilo que eles querem. Eu já vi, e você terá visto ao longo da sua vida, crianças que dizem: eu quero porque quero, e acabou. Eu faço o que eu quero, meu pai me dá o que eu quero, minha mãe me dá o que eu quero, e pronto. Olha, eu já ouvi, e isso na minha vida, muitas vezes, isso só reflete que ela não tem disciplina. A punição faz com que a criança volte à realidade. Olha, você não vai ter o que você quer. Primeiro, porque não é bom para você. Segundo, porque muitas vezes você não vai poder dar, por questões financeiras ou por outras razões. E simplesmente porque ela está dizendo que quer. Se ela vem com humildemente, ela pede e ela convence você de que vai ser bom, você não tem nenhum problema atender, se você pode. Mas a criança não pode ter tudo que ela quer, senão ela não aprende a receber não. A vida não é só constituída de pode, sim, não. Não, perdão. A vida não é só constituída de sim, ela é constituída também de nãos. Durante a nossa vida, a trajetória, nós vamos encontrar, olha, não pode entrar, não pode fazer, é proibido. O que o rebelde faz? O rebelde
se insurge, xinga. Por quê? Porque ele não aprendeu a obedecer. Então, os pais têm a responsabilidade de fazer isso, porque se não fizerem, estão criando um monstrinho ou uma monstrinha que vai perturbar a sua vida. Então, a criança não pode ter sempre pela fé. Vimos que o castigo que dói afugenta o mal. Provérbios 20:30 diz assim: os açoites limpam as profundezas do ser. E uma outra versão diz: o castigo que dói afugenta o mal do coração. O castigo que dói. Vimos que a insensatez está ligada à natureza pecaminosa da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 22:15. Pais que disciplinam seus filhos evitam que eles tenham a sua vida arruinada. A vida do pai vai ser arruinada, a vida da mãe vai ser arruinada, e a vida da criança, quando crescer, estará arruinada. Provérbios 23:13-14 dizem assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ninguém morre porque foi disciplinado com vara. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Pode ser traduzido também da morte, ou ainda do inferno. Todas essas três traduções são possíveis: sepultura, morte ou inferno. Porque a criança que não aprende a desobedecer, não aprende a obedecer, ela não vai aprender a obedecer a Deus, ela não vai aceitar a palavra de Deus, não vai receber os ensinos de Deus. Não tem nenhuma dúvida disso. Porque Deus traz a disciplina na nossa vida. Deus diz o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E todas as vezes que eu desobedeço a palavra dele, eu colho o fruto da desobediência. A Bíblia diz: antes de ser disciplinado, ou punido, ou castigado, aliás, a palavra é castigado, eu andava errado, mas agora cumpro a sua palavra. É uma coisa muito triste ver que a vontade de uma criança não foi quebrada. Deus quer que a vontade da criança seja quebrada, já dissemos muitas vezes, mas não o espírito, não a iniciativa. Não a ponto dela ficar sem consciência do valor próprio. A criança tem que entender que porque ela é valiosa para o pai e a mãe e para Deus, ela precisa ser disciplinada. Senão estaria solta por aí. Então, voltando, não bata para machucar, bata para doer. Não bata nas pernas, nos braços, nem no rosto. Nas pernas e nos braços, porque toda pancada que você der no braço ou nas pernas, como eu que levava varada nas pernas, quando você sai na rua, a gente usava calça curta naquela época, acho que hoje também usa. Todo mundo podia ver os vergões na sua perna, porque deixa vergonha. No rosto, você está humilhando a criança. Então, você não pode aviltar, você não pode humilhar, você não pode fazer com que a criança tenha a sua autoimagem denegrida. E quando nós batemos no rosto, quando nós disciplinamos na perna, no braço, nós estamos permitindo que outras pessoas vejam isso, e a criança vai se recolher, vai querer sair.
e não vai querer que as outras pessoas vejam. Isso é humilhação. Ela não precisa ser humilhada, ela precisa ser corrigida. E o melhor lugar mesmo, repito, é o bumbum mesmo. Não tem outro lugar mais almofadinho. Mas olha, viu? Dói sim. Mas cuidado também. Hein? Mas não tem que fazer muita força no bumbum também. Eu não estou te ouvindo. Para não bater com muita força também. Ah, bom, não é bater para quebrar, não, gente. É bater para doer. Mas tem que doer. Vou botar com pressa, né? Quando nós corrigimos a criança, qual é a sua primeira reação? Aliás, eu acho que eu pulei aqui. Nono passo. Depois da correção, os pais devem confortar a criança. Quando nós corrigimos a criança, qual é a primeira reação dela? Quanto menor a criança, se ela faz isso e ela encontra espaço para fazer isso quando ela é bem pequenininha e ela faz isso instintivamente, se você disciplinar uma criança pequena, ela chora, depois ela corre e vai para os seus braços. E quando ela vem para os seus braços, você não pode rejeitar essa criança. Você tem que abraçá-la, afagá-la e dizer: eu amo muito você. E é porque eu amo você que você foi disciplinado. Abrace-a, beije-a e mostre todo o amor que você tem por ela. Por isso que você não pode fazer isso se tiver com raiva, porque aí você vai rejeitar a criança. A primeira coisa que a criança deseja é ser ajudada. E ela vai para o pai ou para a mãe com quem diz: o que eu faço agora? E agora? Então, se você corrigir a criança batendo nela, não a mande para o seu quarto, porque seria uma punição dobrada. Se o fizer, estaremos dizendo: saia daqui, não gosto de você, sua pestinha, ou coisas que a gente às vezes ouve alguém dizer. Isso estraga a criança, isso destrói a criança, faz com que ela tenha uma autoimagem negativa de si mesma. Depois que é aplicada a correção, o pai ou a mãe devem estar ali para consolar a criança e para ajudar, no caso de uma criança mais velha, a discutir a situação com ela. Se nós disciplinarmos a criança por outro motivo além do fato dela estar errada, talvez por nos ter perturbado, por termos ficado irritados, vamos desenvolver na criança um sentimento de inferioridade e de desânimo. Por isso que a Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. E não há necessidade de nós ficarmos irritados com a criança. Alguém vai dizer: mas ela aprontou. Você normalmente fica irritado porque você está irritado por outras coisas. Já está. Então, mantenha a serenidade e não jogue todos os cachorros que você quer jogar em alguém no seu próprio filho ou filha, porque você vai destruir a vida dele dessa maneira. Deus quer que nós simplesmente olhemos para a situação e procuremos saber o que é que a criança fez de errado. Se ela fez algo, então vamos corrigir. Vamos corrigir porque ela fez algo errado e não porque não gostamos da criança ou porque ela nos irritou. Tem pais que dizem assim: eu não gosto de você. Olha, a criança faz um negócio: não gosto mais de você. Que coisa! A criança vai internalizar o que você falou. E ela vai internalizar: meu pai ou minha mãe não gosta de mim. Para tirar isso, muitas vezes é muita terapia, viu? E depois, mais tarde, depois da criança crescer e enfrentar 1000 problemas por causa de uma baixa autoestima. Eu queria ler para vocês um trecho que está no Salmo 89, Salmo 89, versos 30 e 31. O Senhor ali fala acerca de Davi e de seus filhos.
O texto diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, o Salmo está repetindo algo que o Senhor já disse, está registrado em outro texto. Mas aqui diz: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Deus prometeu a Davi o seguinte: olha, se seus filhos se desviarem, desobedecerem a minha palavra, eu vou castigá-los com vara, eu vou açoitá-los. Como é que é o açoite de Deus? Quem sabe aqui qual é o açoite de Deus? São os homens. São os homens com os quais nós vamos nos deparar. Todo pecado nosso vai levar Deus a nos disciplinar. Deus vai usar pessoas, vai usar circunstâncias que vão ser como varadas que nós vamos receber. Com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. O que mostra que Deus ama os seus filhos, e porque os ama, os disciplina. E Ele não fez filhos para perdição, Ele fez filhos para serem salvos, para serem transformados, para serem disciplinados, para aprenderem a andar no caminho reto. E como Deus faz, nós devemos, como pais, e você como mãe deve fazer. 10º passo: ajude a criança a pedir perdão caso isso se torne necessário. Quando uma criança ofende outra criança, ela deve ir o pai deve levar a criança a ir a outra criança na presença do pai ou da mãe, e a criança deve pedir perdão ao outro. Às vezes vai fazer isso com muita dificuldade, mas tem que fazer. Quando uma criança ofende uma pessoa, ela deve entender que ela tem que reparar o mal que foi feito. Então ela deve ir lá pedir perdão e acertar as coisas. Nós vimos, e hoje eu vou ver no outro texto, se a criança tiver roubado algo, ela deve aprender a fazer a devida restituição. Por quê? Porque é isso que a Bíblia ensina. Êxodo 22, de 1 a 9, fala sobre isso, mas no verso 5 diz assim: se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Você vê, uma coisa insignificante. O cavalo, a mula, ou o boi, ou a vaca estão pastando no campo do proprietário. De repente, por alguma razão, aquele animal sai dali e vai pastar no campo de outro. O que é que o Senhor ordena? Que você pague o devido preço, ou que você permita que também os animais dele venham a pastar no seu pasto. Você vai dizer, mas que coisa significante. É insignificante. Mas se a gente não ensinar uma criança a devolver e a corrigir as coisas mínimas, ela nunca fará também as coisas grandes. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se é infiel no pouco, também vai ser no muito.
Então, a criança deve ser ensinada a ir ao encontro da pessoa roubada, devolver-lhe o objeto roubado ao dinheiro, ou então indenizar a criança, a pessoa. A correção tem a finalidade não apenas de quebrar a vontade da criança, mas também levá-la a assumir a responsabilidade pelas suas ações. A criança tem que saber que tudo que ela semear, ela vai colher. Se ela semear o mal, ela vai ter que ir lá e pedir perdão, corrigir, vai ter que restituir, vai ter que indenizar. Seu filho não alcançará a libertação da culpa enquanto não tiver limpado a consciência com todos os quais ela prejudicou, contra os quais ela prejudicou. Então, seu filho precisa de paz, e a paz vem quando ela faz o dever de casa. Ela vai lá, ela confessa o seu pecado, pede perdão e restitui. 10º passo: avalie a sua atitude e a reação do seu filho à correção. Em outras palavras, às vezes nós não temos a atitude certa. Os pais erram quando fazem uma acusação falsa. Ah, você fez isso. Vai ver, não fez nada. Quem fez foi outra pessoa, ou foi uma outra situação, e a gente acusa a criança. Ou então quando o pai sente raiva, ou quando o pai percebe que rejeitou a criança em vez de rejeitar a atitude errada da criança. Então, cabe ao pai ir lá e pedir perdão ao filho ou à filha, porque fez o que não devia de fazer e falou o que não devia de falar. Se você não fizer isso, você está criando problema para você mesmo. Se detectarmos que não tivemos a atitude correta ao corrigir a criança, devemos retornar a ela e pedir que nos perdoe. Não devemos pedir perdão por termos punido a criança. Pensem nisso. Não é porque você puniu, mas é se a maneira como a corrigimos estiver errada, você tem que pedir perdão. Se você bateu mais do que devia, se você bateu onde não devia, se você falou o que não devia, peça perdão. Observações finais. Nem sempre o castigo físico é a melhor maneira de punir a criança. É provável que o castigo físico seja a maneira mais apropriada na proporção de 1 para 10. Em outras palavras, de 10 vezes que você corrigir a criança, talvez uma única vez ela deve ser disciplinada com vara ou com um objeto neutro. O propósito da punição é fazer a criança sentir uma perda em função do seu erro. Se a criança não gosta de ficar sozinha, então deixá-la sozinha no quarto pode ser uma punição eficiente. Você vai dizer: ah, mas o pastor disse que a gente não deve mandar a criança no quarto. Se você bateu na criança, você não deve, depois de ter feito isso, mandá-la para o quarto, sendo que você tem que abraçá-la. Agora, a punição pode ser simplesmente: olha, agora você vai ficar lá durante tantos minutos. Ela vai sair da sala, quem sabe está vendo uma coisa que ela gosta de ver, um programa, alguma coisa, um desenho. E ela então, o pai: não, você não vai ver isso agora não, porque você fez isso, você vai ficar no quarto durante 1 hora ou durante um tempo que o pai acha conveniente, né? Agora, se a criança é dessas que não gosta de ficar no meio das pessoas, mas gosta de ficar sozinha, você manda ela para o quarto, ela vai ficar feliz da vida. Então não é uma punição para a criança. Punição é quando você fala: olha, você vai fazer isso. Por quê? Porque ela não gosta de fazer, então ela vai ter que fazer. O pai, quando estiver em casa, é quem deve ministrar o castigo e não a mãe. É muito simples isso, porque o pai é o cabeça do lar. Ele é autoridade no lar e cabe a ele fazer isso. Quando o pai não está presente e a mãe dá uma ordem à criança e esta não obedece, então a mãe deve
praticar a disciplina. Em outras palavras, se o pai estiver presente, quem tem que disciplinar é o pai. A mãe deve ir ao pai e dizer: olha, a criança fez isso. E ele vai dizer o que vai ser feito. Agora, se o pai não está em casa, a mãe dá uma ordem e o filho ou a filha desobedece, então cabe a ela disciplinar o filho ou a filha. Agora, se a ordem foi dada pelo pai, então é o pai que deve trazer a punição à criança, mesmo que ele não esteja ali. Por exemplo, se o pai disse para o filho cuidar do jardim, a mãe lembrou da ordem do pai, mas o filho não fez o que lhe foi ordenado, então está certo ela dizer: espere até que seu pai chegue em casa. Então, ele deu a ordem, ele vai resolver com você. Mas se são coisas que a mãe pediu à criança para fazer e ela não fez, a mãe mesma deve aplicar a disciplina imediatamente. Concluindo, os pais devem ser imitadores de Deus na tarefa de criar, instruir e disciplinar seus filhos. Hebreus 12, 4, 13 fala de como Deus nos trata. Como Deus trata os seus filhos. E é a mesma coisa que Deus faz com os seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes, você deve fazer com os seus filhos. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E eu creio que está aqui a figura de Jesus, que tomou sobre ele os nossos pecados, e na luta contra o pecado, para vencer o pecado, ele foi até a cruz, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. O verso 4 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Bom, o que o texto está dizendo é que o certo é o pai disciplinar o filho. E se vocês não são disciplinados, o texto diz, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que significa isso? O pai, se o filho é filho, ele disciplina. Se não é filho dele, ele não disciplina. Embora isso não seja uma regra falta-me o tempo. Uma regra que sempre se repete, há exceções a esta regra, mas normalmente, se o filho é seu, você vai cuidar. Se não é seu, que o pai ou a mãe cuide, você não vai fazer isso, a menos que esteja sob sua guarda. Aí é diferente. Então o texto diz: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. O filho é disciplinado, e Deus disciplina os seus filhos. O verso 9 diz: além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quando mais devemos nos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quem é disciplinado vai colher justiça
vai colher paz, justiça, porque o seu pecado foi punido. Então ele sabe que com justiça ele foi punido. Davi confessou: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, pelo que serás tido por justo no teu julgar, justo no teu falar. Salmo 51. Então Davi: olha, eu pequei, e o Senhor está sendo justo, o que o Senhor falou e o que o Senhor vai fazer. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Nós vamos orar. Eu queria que você, como pai, se você quiser, você se dispõe a ser uma ilustração viva dos princípios da palavra de Deus para os seus filhos. Segundo, dispondo-se a praticar esses princípios. Terceiro, dispondo-se a começar a instruir os filhos, os seus filhos, de acordo com a palavra de Deus. Se houver aqui entre nós alguém que é um filho ou uma filha cuja vontade nunca foi quebrada, seus pais nunca quebraram sua vontade, por isso é muito difícil para você agora submeter-se à vontade de Deus. Você pode pedir a Deus que quebre a sua vontade agora mesmo, e Ele vai fazer isso através de N situações. Então a questão é: você está pronto a tomar para si a palavra de Deus e a segui-la sem restrição? Então vamos orar. Senhor, Tu sabes que nós precisamos da Tua ajuda para disciplinarmos e corrigirmos os nossos filhos. A Tua palavra nos diz que se instruirmos os nossos filhos no caminho, o nosso filho no caminho que ele deve andar, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Ajuda-nos para que nós não estejamos comparando a nossa maneira de criar filhos com a dos outros, antes que comparemos a nossa maneira de criar os nossos filhos com a Tua palavra, Senhor. Senhor, permite que seja esta a maneira pela qual criamos os nossos filhos, porque esta é a maneira certa de fazermos isso. Traze às nossas famílias a harmonia com os princípios da Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.